palavra de Deus, iremos falar a respeito de que somos todos iguais diante de Deus. O Senhor não nos trata com diferença, porque somos irmãos, somos filhos de Deus. E perceba de que quando o Senhor manda a chuva, Ele não derrama água só no roçado dos que acham-se bonzinhos, dos que são salvos. Ele manda para o ruim, manda para aqueles que já estão longe do seu plano para ver se o alcança, sem acepção de pessoas. Da mesma sorte, quando esse Deus manda uma enfermidade, uma epidemia para todo mundo, adoece crente, adoece incrédulo, adoece ateus, e assim ele mostra o seu amor, a sua graça derramada na face da terra. E isso aí é que nós vamos entender nessa pregação o quanto Deus nos ama, o quanto Ele tem apelado para que cada um de nós chegue ao pleno conhecimento da graça e da salvação. Vamos aqui ver em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo 34, que traz a seguinte citação. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro ali, cheio do Espírito Santo, cheio da graça, e dizendo, eu sei que por verdade Deus não faz acepção de pessoas. E vocês percebam, é comum nos seres humanos, quando faz uma festa, convida todo mundo, a família, se alegra, mas normalmente existem pessoas bem especiais, até mesmo do que o aniversariante. São autoridades, muitas vezes governador, muitas vezes presidentes, políticos ou artistas que são famosos. E as pessoas de imediato reservam um local, separado ali do grupo, vai de tudo, tem assistência dedicada. Até parece que os petiscos, as iguarias que são servidas são até melhores. Porque nós temos essa tendência. Nós olhamos para as pessoas com acepção, nós tornamos pessoas especiais, outras menos especiais. Mas o nosso Deus não. A salvação foi e é para todos. Para quem é certinho, para quem é erradinho, para quem é bonzinho, para quem é ruinzinho. De maneira que ele ama a humanidade incondicionalmente. E chegou ao ponto de dar o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, por toda a humanidade, por todas as pessoas. Vamos ver aqui na palavra de Deus, na Epístola de Tiago, capítulo 12, versículos 2, 3 e 4. Vamos ler a Bíblia. Porque no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também um pobre com sorte dos trajes, e atentarem para o que traz o traje precioso, e lhe disseres, assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres tu ao pobre, fica aí de pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos e não fizeste juiz de maus pensamentos? Perceba que Deus dá uma séria repreensão dentro disso que eu falei. Nós temos a alegria de convidar, de chamar, mas aquele que é rico, aquele que é bonito, aquele que é ou aquela que é famosa, tem a posição de destaque. Isso aí não é certo, não é louvável diante de Deus. Até dentro da nossa rotina, nós somos inclinados a dar presentes a quem já tem. A Bíblia faz isso. Quem tem muito, muito lhe será dado. Observe que muitas vezes a gente queremos presentear o nosso médico, ele nem precisa daquilo, o nosso advogado, aquela pessoa que é um juiz, que é, como eu digo, um escritor, um ator famoso, que ele tem abundância. E negamos até mesmo um pedaço do pão a quem bate na nossa porta,
Muitas vezes nós nos omitimos de um prato de comida, mas Deus não faz isso, somos iguais. O pobre, o rico, o branco, o preto, o amarelo, o homem, a mulher, todos somos iguais. É tanto que na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, e o versículo de número 28, temos a seguinte citação: Nisto não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos nós somos um diante de Cristo. Podemos até ter os nossos irmãos, a nossa família mais dedicada. Isso é legal, isso é bom. Mas devemos seguir o exemplo do nosso Deus, amar uns aos outros, porque se o nosso Deus, que está acima de tudo, e acima de tudo não faz acepção, por que nós iremos fazer? E percebemos até também, muitas famílias têm o filho prioritário, muitas acontece isso. E o resultado é que quando as crianças entendem da vida, começa a divisão, começa. Isso aconteceu na Bíblia Sagrada, muitas vezes, no caso de José e outros homens da Bíblia. Então começa a divisão, começa a guerra. Porque, meu filho predileto é aquele. E por mais que o pai e a mamãe queiram omitir quem usa esse expediente, mas o presente, o beijo, o diálogo, vai para A. E filho B, o filho C e o filho D fica ali observando o que é um trauma, o que é uma contenda futura irreversível. Então, devemos observar isso, devemos ter cuidado para amar as pessoas como Deus tem nos amado, colocando todos em primeiro lugar, sem distinção, sem acepção. É tanto que Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 2, e o versículo 11, trouxe a seguinte citação: Pois em Deus não há parcialidade. Isso significa o quê? Que Deus não tem partido, que Deus não está interessado em situação ou oposição, que Deus não está interessado em filho bom, em filho ruim. Deus está interessado em todos. O desejo do nosso Senhor é que eu, você e toda a humanidade chegue à presença de Deus. É que também nós comecemos a pensar como Ele, sem acepção, sem distinção, sem partido, sem cor, sem raça, sem religião, simplesmente entregues a Jesus de corpo e alma, o amando e o adorando em espírito e verdade. Porque esse nosso Deus não está interessado se você adulterou, se você está na feitiçaria, se você bebe, está na idolatria, na jogatina. Se você usa drogas ilícitas, se praticou roubos, ocultismo, não, de forma alguma. Deus está interessado no nosso arrependimento, na nossa conversão. Porque diante desse Pai que não faz acepção de pessoas, não existe suborno, não há como comprá-lo, há como amá-lo, há como dedicar-se a Ele e ser agradável. Rico e pobre tem que aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador. Para terminar, livro de Deuteronômio, Antigo Testamento, o quinto livro da Bíblia Sagrada. No capítulo 10, o versículo 17, que traz a seguinte citação: Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, os deuses aqui com D minúsculo, né? Então, as imagens. E o Senhor dos soberanos, o grande Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, nem aceita suborno.
Observe que é o Deus dos deuses que o homem põe no Olimpo, digo melhor, é Zeus, é Afrodite, Azera, Baal, é isso. As imagens de escultura, ele está acima de todos, porque esses nem vida têm. E acima dos soberanos, dos reis, das nações que pensam ser poderosas. E diz: Deus poderoso e temível, que não age com parcialidade, não toma partido de A nem B, e nem aceita suborno. Então vamos aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Vamos nos dedicar a Deus para que possamos ter essa alegria espiritual, possamos andar nessa terra em novidade de vida, dando frutos dignos de arrependimento através de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente.